Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Bem, o vídeo de hoje será baseado em uma crítica à PEC da blindagem e as suas possíveis consequências sociais, políticas e violações jurídicas se ela tivesse entrado em vigor. Inicialmente, é necessário informar que esta PEC foi enterrada pelo Senado Federal no dia 24 deste mês, após a sua CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, rejeitá-la por unanimidade. No entanto, ainda assim é importante analisar quais seriam os seus efeitos no caso de entrada em vigor. A proposta de emenda à Constituição número 3 de 2021, conhecida como a PEC da blindagem ou PEC da impunidade, aprovada pela Câmara dos Deputados no dia 16 de setembro desse ano, no apagar das luzes, com 344 votos favoráveis e 133 contrários, representa um retrocesso democrático que amplia proteções, no caso, ampliaria proteções aos parlamentares, dificultando investigações criminais, prisões e cassações de mandatos. Se aprovada no Senado e promulgada, a PEC introduziria mudanças como foro especial por prerrogativa de função estendido, voto secreto em processos de cassação, proibição de buscas e apreensão em gabinetes sem autorização prévia e restrições à quebra de sigilo, entre outras. Essa medida, criticada por entidades como a Transparência Internacional, parlamentares e juristas também criticaram muito, por justamente fomentar a impunidade, pois viola princípios fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro. Mais adiante, tecerei críticas jurídicas diante das possíveis consequências sociais, políticas e, no caso, se ela tivesse entrado em vigor, destacando todos os dispositivos legais e constitucionais violados. Tal crítica se baseia no fato de que a PEC enfraquece a prestação de contas, perpetua desigualdades sociais, perpetuaria, no caso, e ameaçaria o Estado Democrático de Direito, beneficiando uma elite política em detrimento da sociedade. Socialmente, a PEC agravaria as desigualdades e erodiria a confiança nas instituições, fomentando a impunidade e a corrupção. Ao blindar os parlamentares de investigações ágeis, ela perpetuaria um sistema onde elites políticas escapariam de punições, enquanto os cidadãos comuns enfrentariam o rigor penal, violando o princípio da igualdade previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal. As consequências incluiriam aumento da corrupção e da desigualdade, com restrições a buscas em gabinetes e quebras de sigilo sem o aval do STF, investigações sobre corrupção em emendas parlamentares, que nesse ano cresceram na casa dos 50 bilhões, seriam obstruídas, permitindo desvios que afetariam a saúde, educação, infraestrutura. A Transparência Internacional alertou que isso, entre aspas, aumentaria os riscos de infração do crime organizado na política, fecha aspas, perpetuando a pobreza e desigualdade social em violação ao artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal, que trata justamente da redução das desigualdades. Socialmente, isso desestimularia a participação cívica, com cidadãos perdendo a fé na democracia, levando a apatia ou extremismos. Também teria a erosão da confiança pública, pois o voto secreto em cassações e foro privilegiado estendido sinalizaria que parlamentares estão acima da lei, fomentando o cinismo social. Pesquisas como o da Datafolha, que foi feito nesse ano, mostram que 70% dos brasileiros rejeitaram a PEC.
prevendo protestos e instabilidade social similar ao que aconteceu durante o período da Lava Jato. Isso violou, na verdade, o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, que diz que o poder emana do povo. Também há impacto em grupos vulneráveis, né? Já que a blindagem facilita a corrupção em recursos públicos, né? Afetando implacavelmente os mais pobres, que dependem de políticas sociais. A consequência seria o aumento das desigualdades sociais, violando o artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal, que prevê que o Estado brasileiro deve promover o bem de todos sem preconceitos. Criticamente, a PEC institucionalizaria privilégios, exacerbando clivagens sociais e minimizando a coesão em um país já desigual. Politicamente, a PEC enfraqueceria as instituições democráticas, incentivando a impunidade e a polarização. Ao dificultar a prestação de contas, ela protegeria corruptos, perpetuando ciclos de clientelismo e instabilidade. O foro privilegiado estendido e o voto secreto em cassações reduziriam a transparência, permitindo que investigados por corrupção, como, por exemplo, as emendas PIX, permaneceriam no poder, né? Poderiam permanecer no poder. A consequência disso seria a erosão do legislativo, com a queda na aprovação do Congresso, né, que hoje está no patamar de 10%, segundo pesquisas realizadas, né? E fomentaria crises, né, como impeachment ou intervenções. Violaria também o caput do artigo 37, que menciona moralidade e impessoalidade na administração, pois a blindagem beneficiaria os partidos majoritários, aprofundando a polarização. Os senadores, né, muitos dos senadores entrevistados chamaram a PEC de indefensável, prevendo rejeição no Senado, como de fato ocorreu, né? Mas, se aprovada, poderia gerar conflitos federativos com estados perdendo recursos desviados devido à corrupção, né? Como consequência, né, podemos citar instabilidade eleitoral, né, no ano que vem, que é ano de eleição, com boicotes ou protestos. As restrições a buscas e prisões em flagrante, né, exigindo o aval do STF, sobrecarregariam o Poder Judiciário. Politicamente, isso desequilibraria os poderes da República, com o Congresso dominando o Executivo e o Judiciário. Criticamente, a PEC seria um pacto pela impunidade, minando a democracia e favorecendo oligarquias em violação ao republicanismo previsto no artigo 1º da Constituição Federal. A PEC violaria múltiplos dispositivos constitucionais e legais, configurando retrocesso inconstitucional. Como crítica, ela representaria um atentado à probidade, priorizando interesses corporativos sobre o bem público. Primeiramente, a Constituição Federal, né, foi violada, né, no seu artigo 5º caput, que trata da igualdade, pois a blindagem criaria cidadãos de primeira classe, como os parlamentares e até, veja bem, até absurdamente, os presidentes dos partidos políticos, que se tornariam imunes a punições iguais, violando a igualdade perante a lei. Além disso, o foro especial estendido, discriminatório, né, contraria o artigo 5º, inciso 1, que fala da igualdade de direitos, né, entre homens e mulheres. O caput do artigo 37, novamente, né, também foi violado. Ele aborda a moralidade, impessoalidade e publicidade. O voto secreto em cassações e restrições a investigações, né, ferem a transparência, o que permitiria que a corrupção ficasse impune. Também no artigo 37, só que no seu parágrafo 4º, que trata da improbidade administrativa,
esse dispositivo seria totalmente esvaziado, né, violando a punição por atos lesivos. O artigo 52, inciso 1 e 2 da Constituição, né, que discorre sobre a competência do Senado para julgar crimes de responsabilidade, né, também seria outros 2 dispositivos violados, pois a expansão do foro especial por prerrogativa de funções parlamentares indevidamente violaria a separação dos poderes, né, previsto no artigo 2º da Constituição. O artigo 60, parágrafo 2º da Constituição, né, esse dispositivo versa sobre a necessidade de aprovação da PEC por 3/5 dos votos dos membros de cada casa em 2 turnos de votação. No caso da PEC, da aprovação dessa PEC na Câmara, esse interstício foi violado porque a votação ocorreu em 2 turnos no mesmo dia. O artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição, que menciona uma cláusula pétrea, né, sobre direitos fundamentais, a aprovação dessa PEC afetaria a prestação, né, indevidamente, violando o voto direto e a separação dos poderes, tornando-a inconstitucional. O artigo 14, parágrafo 9, né, que aborda a probidade e a moralidade para elegibilidade. A blindagem prevista ignorou esse mandamento constitucional, o que permitiria que os corruptos continuassem no poder. Quanto às leis ordinárias e complementares, podemos mencionar as seguintes. A Lei de Improbidade Administrativa, né, que é a Lei 8429 de 92, no seu artigo 11, né, houve a violação desse dispositivo, pois as restrições a buscas dificultariam a coleta de provas, violando o combate à improbidade administrativa. O artigo 240 do Código de Processo Penal, né, trata da busca e apreensão pessoal ou domiciliar. A proibição sem o aval do STF em gabinete violaria o artigo 243, né, inciso 2, e cita a necessidade de fundamentação, e tornaria ineficaz dessa forma a persecução penal. A Lei das Eleições, a Lei 9504 de 97, no artigo 73, parágrafo 7º, né, foi violada, pois a blindagem prevista na PEC contraria a probidade para mandatos, para exercer os mandatos. Criticamente, a PEC é inconstitucional por violar cláusulas pétreas, né, como já mencionado no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, fomentando a impunidade e desigualdade, como alertaram vários juristas, dizendo que é reprovável e inconstitucional. Se vigorar, perpetuará a corrupção e, com isso, a democracia será corroída por dentro, sendo um descalabro que beneficiaria as elites em detrimento da sociedade. Quanto à posição da Transparência Internacional na sua matéria, publicada no dia 17 de setembro de 2025, criticou a PEC da blindagem como, entre aspas, certeza de impunidade, aumentando os riscos de infiltração do crime organizado na política. Argumentou que as restrições a investigações, né, buscas e apreensão em gabinetes, quebras de sigilo, enfim, e o voto secreto em cassações violariam a transparência já mencionada no caput do artigo 37 da Constituição, facilitando a corrupção em emendas parlamentares, né. A entidade alertou para o enfraquecimento, né, que ocorreu na Lava Jato e a prestação de contas, o que perpetuou, né, as desigualdades. Recomendou a rejeição do Senado, né, e pressionou por reformas pró-integridade e convocou a sociedade a mobilizar-se contra o retrocesso, entre aspas, né, retrocesso democrático, que beneficia elites corruptas em detrimento do interesse público. E citou dados, né, que o Brasil caiu no IPC, que é o Índice de Percepção de Corrupção, para o 104º lugar em 2024, agravado por medidas como essa. É simplesmente inacreditável que um projeto de emenda à Constituição frise-se. Projeto de emenda à Constituição, né? Não estamos falando de projeto de lei, né,
que é um absurdo que esse projeto de emenda à Constituição proponha tal leviandade. Esse despautério estaria na lei das leis, que é a nossa Constituição Federal. Redação semelhante já existiu e durou por 13 anos no texto original da Constituição, que foi derrubado por uma emenda constitucional aprovada pelo Parlamento em 2001, por motivos evidentes, né? Bem, a lógica adotada pelos deputados assemelha-se, né, fazendo uma analogia bem esdrúxula, a um cirurgião cardíaco, né, que, em vez de realizar um procedimento muito complexo no paciente, né, com uma ponte safena que o manteria vivo, opta por remover deliberadamente o órgão doente, que é o mais simples. Essa ação, embora elimine a enfermidade, fatalmente levaria o paciente a óbito, né? E correria o risco de haver uma cínica justificativa. Pelo menos o paciente não está mais com o coração doente. Então, é exatamente essa lógica usada por eles, pelos parlamentares. Veja bem, em vez de utilizarem procedimentos corretos e democráticos contra o STF, como, por exemplo, uma PEC que acabasse com as decisões monocráticas e com nefasto ativismo judicial, ou instituir mandato para os ministros do STF, dos tribunais superiores, ou instaurar a CPI da Lava Toga e até limitar a competência do Supremo a matérias bem específicas, né, diferente do que ocorre hoje, eles optaram por esse descalabro, né? Atualmente, a Corte julga uma variedade imensa de temas que, em democracias consolidadas, não são da natureza das Cortes Supremas. Um exemplo disso é o que está sendo proposto pelo deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, de tirar o STF do Poder Judiciário. Este é um caso a ser debatido e amadurecido pelo Parlamento, mas sabemos que nenhuma dessas propostas serão aprovadas porque os parlamentares sofreriam uma pressão imensa do Poder Judiciário como um todo, né? Assim sendo, pessoal, ficamos por aqui. Curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, né, para o maior número possível de pessoas, porque as informações que trazemos aqui é de utilidade pública. Sempre voltado ao direito, mas sempre de utilidade pública. Fico por aqui, muito obrigado por terem assistido e fique com Deus.